que é que nós devemos brigar aqui nesse momento? É pelos nossos direitos, primariamente pelo direito à vida. E aqui minha homenagem total, Orlando, a você, pela sua esposa, pela sua família. Faço minhas as palavras já de quem mencionou em relação a vocês, o que é que perder um ente querido derivado de um efeito iatrogênico de uma proposta de tratamento. Da mesma forma que Arlene, você em relação ao seu filho. Para vocês são hoje as peças centrais dessa live, que representam o que tantos outros anônimos não conseguiram, né, trazer à tona essa realidade dramática, mas que pelo menos a morte dos entes queridos de vocês não seja em vão. Sensibilize e chame a atenção para que as pessoas despertem. Nós temos uma obrigação de manter a verdade de pé. Aos nossos causídicos, né, ao Vinícius e à doutora Marcela, nosso total agradecimento e mostrar que a direção é o caminho da luta pela liberdade. Pela liberdade. A liberdade individual, a liberdade de expressão, o direito de ir e vir e a autonomia do médico, como também do paciente. Doutora Luciquer, a previsão que a malfadada lei do ano passado, que não é uma lei complementar, como falou o doutor Vinícius, prevê de exceção é o atestado médico, é o laudo. É a gente dizer quem pode e quem não pode. Se alguém está contraindicado, vale a nossa caneta. Alguém pode dizer o contrário, mediante perícia médica, alguém pode contestar, mas vai parar na justiça e aí vai engendrar uma briga aí que não acaba mais, porque a posição do médico é a sua, a senhora não vai abrir mão dela. Então, alguém que desfaça, se puder. Então, manter a posição nossa é a de atestarmos. Então, alguém que tente fazer o contrário, porque isso não está desmontado. Então, a própria lei prevê e ninguém vai contra, porque mesmo nos estados e municípios, onde baixam esses decretos, ou tentam fazer leis, né, semelhantes, análogas, baseadas na federal do ano passado, esse equívoco, esse grande equívoco, que não foi devidamente consertado, deveria ter sido, a nosso ver, tá? Ela mantém a mesma linha. Portanto, o atestado médico é inconteste. Bom, nesse mesmo diapasão, a gente entra num outro cenário, que é o seguinte. E as autoridades? Quando a gente começou a conversar e teve um grupo de médicos que se organizou para montar uma sistemática e mostrar por estudos científicos para sensibilizar, né, a quem de direito, aos políticos, muitos já não adiantavam, né, a determinados governantes também não, porque eles queriam impor a vacina por todos os interesses que a gente já mencionou aí e outros que não estão mencionados. Já tomei, estou vivo, os outros que tomem. Então, a sensibilização também era em frente aos juízes, por exemplo. E aí se pensava, olha, mas os juízes, a maioria lá nos tribunais, já tomaram as vacinas, né? Pode entrar naquela do egoísmo. Se eu já tomei, todos devem tomar também. Mas não é bem assim. Nós lidamos com seres humanos. E quando falamos de juízes, nós estamos falando de pessoas letradas, de pessoas que estudaram e continuam estudando e que têm uma responsabilidade imensa nas costas, que é o ato maior, acho que Deus, depois da vida, a maior coisa que Deus nos deu, né, foi o descortínio, o livre-arbítrio e a responsabilidade de julgar. Em casa, nós julgamos nossos filhos, nossas famílias. Os juízes julgam a de quase todo mundo. Tanto é que esse nível de responsabilidade faz com que nós tenhamos diversas decisões contrárias a isso que se chama de passaporte, eu chamo de imposição sanitária, né, de um passe nazi-fascista. É nesse caminho. Então, as decisões estão vindo. É possível que lá na frente apenas 9 pessoas, 9 iluminados, eles passem por cima de todos os outros que estão concedendo liminares ou decisões em vários níveis? Será que toda essa massa de baixo vai ser desconsiderada? Vai ser menosprezada, jogada ao léu, pisada? Não vai ser levada em consideração? Porque o que nos motiva aqui no meio é o sentimento da manutenção da liberdade
para que continuamos a existir enquanto raça humana, e não como elementos, né, acorrentados, amordaçados e voltado à carta da escravidão. Teve a carta de alforria no passado, agora estão querendo nos cortar isso e voltar à carta da escravidão. Porque isso que chamam de passaporte sanitário nada mais é do que algo impositivo e escravatório. Então, querem nos impor novamente a escravidão. E de uma forma agora mais difusa. Porque se na Alemanha nazista, lá na Itália fascista, depois se foi atrás dos responsáveis pela perseguição e daqueles que queriam acorrentar o restante da humanidade, olha, qualquer semelhança é mera coincidência, tá certo? Se encontrou as pessoas e se responsabilizou. Não a Hitler, que se matou antes, tá? Mas aqueles, né, que sobraram, que foram para o Tribunal de Nuremberg. E aqui, quem serão responsabilizados? Porque isso vai ter que ser materializado em algum momento, de alguma forma, porque nós não estamos falando de inocentes que foram convencidos pela grande mídia, que foram massacrados com mensagens diretas e subliminares. Foram convencidos, a maioria iletrada, e vai naquela, e vem o pensamento que a gente sabe, as teorias que existem aí, olha, a vacina é uma coisa boa. A vacina é uma coisa boa. Mas o experimento vacinal não é. Isso que a gente tem que separar. O que é vacina, que a gente está acostumado a ver, faz décadas que a gente usa, dos experimentos inoculatórios, das inoculações atuais. Precisamos separar. E alguém mal intencionado vendeu a ideia de que era a mesma coisa, quando não é. Então, temos que ter essa claridade. Mas e o resultado de tudo? E as mortes vindas, e as sequelas que ficaram? Alguém precisa ser responsabilizado por isso. Diz que no Brasil, se a gente tivesse tido o mesmo tratamento que teve a África, por exemplo, paupérrima, que só tem dois fármacos que foram fatalmente usados, nós não teríamos quase 600 mil mortes. Nós não teríamos sequer 100 mil. Olha lá, 500 mil de vidas foram ceifadas. Quem vai ser responsabilizado por isso? E mais ainda, hoje, no final da pandemia, a pandemia está indo embora, quase não tem mais caso. Por que estão em cima, insistindo em passar vacina a essa altura do campeonato, quando os casos de Covid que são hospitalizados são de pós-vacinados? Ora, se eu estou vacinado, eu estou protegido. Por que eu vou ter medo de um não vacinado? Se eu tomei a vacina. Se eu vou ter a vacina. Então, a vacina não serve de nada. Né? A gente chega a essa conclusão. Se eu tenho que usar máscara, se eu tenho que fazer tudo, se eu não posso chegar junto de um não vacinado, então é para que serve a vacina? Essa resposta tem que ser dada. As pessoas têm que pensarem. Então, esse é o caminho. Eu falo do nível de responsabilização porque as pessoas passaram a despertar. As manifestações de 7 de setembro vieram nessa direção. As pessoas pensam, elas podem demorar, mas elas pensam e elas reagem. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, nós não estamos fazendo sozinhos. Hoje, por acaso, está esse grupo aqui pequeno, mas vocês sabem quantos grupos de médicos que defendem e praticam tratamento precoce tem Brasil afora? Vocês sabem quantos grupos de advogados têm fazendo a mesma coisa e com convicção de que estão na direção certa, fazendo a coisa certa? Eu aprendi com meus pais, com meus avós, que o certo é certo e o errado é errado. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Certo é certo e errado é errado. A opção que a gente faz hoje, a decisão que nós tomamos hoje, vai repercutir para o futuro, para nossos filhos, netos, bisnetos, todos os descendentes. Nós somos responsáveis também pela humanidade. E precisamos fazer as nossas coisas, a nossa parte. Ora, se alguém vai tomando decisão errada, as pessoas vão cobrar depois na rua. E a gente não sabe o tamanho dessa cobrança. Pode ser dentro de um avião, alguém está fotografando, feito isso aconteceu com políticos, com juízes, etc. Olha aqui, mostrando o dedão. E assim, e trazendo constrangimento na rua. Tem outros que recebem ovos, né? E tem outros que não podem sair na rua, porque as pessoas estão esperando para apontar o dedão e mostrar o nível de responsabilidade. Para ficar nesse campo, porque pode ter pai desesperado, mãe desesperada, que tenha perdido filho único, ou um dos seus filhos, ou uma nora, ou um genro, ou o pai ou a mãe revoltado possa fazer besteira também. Então, despertem, pelo amor de Deus. Nós precisamos manter a humanidade de pé.
Não dá para alguns poucos iluminados, né, dizerem que como querem a humanidade e fazerem da humanidade o que bem querem. Então, assim, acho que na mensagem final nós procuramos saídas. Todas as vezes, né, a história mostra isso, que apertam a gente, que nos cercam, né, que tentam nos limitar e nos escravizar, né, a gente para, pensa e reage. E as saídas vão aparecendo naturalmente. Ora, se eles corromperam e compraram a grande mídia, a gente vai comprando pelas mídias sociais. Ora, se nas mídias sociais vieram e buscam e está se estabelecendo uma certa censura, serão criadas novas mídias sociais. Que elas podem ser compradas, sim, vai demorar. Né? O dinheiro vale para tudo? Não, vai demorar e dá tempo de nova mobilização. Alguém tem alguma dúvida que esse país não é mais o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás? As pessoas tinham esquecido de discutir política. Política, pura e simplesmente. Hoje as pessoas voltaram a discutir. Um para lá, outro para cá, pouco importa. Direita, esquerda, centro, para cima, para baixo. A maioria, inclusive, não tem alinhamento ideológico? Não tem. As pessoas querem ser elas querem ser cidadãos, querem o país, querem ver as coisas certas. O certo é certo, o errado é errado. As pessoas querem ter uma educação decente, querem ter um trabalho decente, querem ter uma boa distribuição de renda que atenda a todo mundo, que sejamos uma sociedade saudável, sem sombra de dúvida, mas isso em cima de princípios que não podem ser esquecidos, nem da família, nem da forma de gerir o Estado. Então, nós precisamos recompor a nossa sociedade e temos um projeto de país e de nação. Eu acho que esse é o grande desafio. As saídas elas vão ser construídas sem sombra de dúvida. Me desculpem se eu estendi um pouco mais, mas tem algumas coisas que não podiam ficar assim sem respostas. 1000 gratidões a cada um de vocês. Se esse país, e mundo afora, e o Ocidente, ainda existe de forma independente e vai continuar existindo, é graças a pessoas que pensam e que saem da sua área de comodidade e agem. E assim tem agido no mundo inteiro, a gente sabe disso. Na Europa, nos diversos países, todo dia tem manifestações. Mesmo naqueles que são mais repressores, como a Itália. Mesmo lá na Austrália. Mesmo em locais onde a gente jamais imaginava que pudesse haver tanta repressão e tanta perseguição. É pelo contrário, porque a reação vai ser tanto maior, né, quanto for a ação em direção a elas, a ação repressora. É só questão de tempo. Então, isso está acontecendo. Aí pensam que não, que a ideia que alguém tinha colocado aqui, da carga toda, foi feito, vamos correr para aprovar as vacinas. Que era para não se mostrar tanto problema, né? E nem reconhecer o tratamento que existe. Mas vamos correr, mas não adianta correr muito, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem à tona. E ela está acontecendo. Ela está acontecendo. Caros colegas e demais ouvintes que estão nos acompanhando, quero agradecer a presença, a chance que cada um de vocês deu para que essa live fosse possível e para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Reitero o que a gente tem falado em todas as lives. Estamos fazendo a nossa parte. Vamos continuar fazendo. Sem medo, sem ódio. O homem jamais pode ser refém do medo. Senão, deixa de ser homem. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Jordão. Eu quero só lembrar ao pessoal que acompanhou a nossa live que o vídeo que a gente tentou apresentar está aí no alto, o link está aí no alto, Médicos pela Vida Covid-19, está aí no alto dos comentários. Eu quero só aproveitar para encerrar essa live dizendo uma coisa que eu sempre repito nas minhas lives. Política define o nosso cotidiano. Enquanto a gente não aprender a portar política, a gente vai ficar refém de poderosos. A gente não pode delegar o nosso direito à mão de ninguém. Então, eu só queria terminar lembrando isso e agradecendo a presença de todos vocês aqui com a gente até essa hora. Muito obrigada.